Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos hoje no capítulo 3 de Provérbios. Muito interessante. Deus continua usando o sábio Salomão para trazer para mim e para você alertas de uma vida com Deus. Sobre nós trazendo sabedoria. E ele continua dizendo de novo, meu filho, cuidado, intimidade, amor. Mas ele diz uma coisa interessante da gente pensar. Ele diz assim, não esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os seus mandamentos. Novamente, no bojo de mais uma nova conversa, ele começa a chamar de filho, gera intimidade, mas ele diz, olha, guarda no teu coração tudo que eu te ensino. Coloca nele, na fonte da tua vida. Deixa que da tua fonte brote águas que fluam, águas cristalinas. É interessante que o próprio Tiago diz que da mesma fonte não pode brotar água boa e água ruim. Então, meu irmão, eu preciso guardar no coração. Mas antes de guardar, ele diz assim, não esqueça. Sabe por quê? O povo hebreu, quando saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, entrou na terra, lá na terra prometida, e olha, esqueceram de tudo que Deus tinha ensinado. Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 4, no verso 9, um alerta que Deus diz naquela época, diz assim, apenas cuidado, muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a sua vida, conte aos seus filhos e aos seus netos. E isso não aconteceu, meu querido. O povo hebreu esqueceu. Vamos aplicar no dia de hoje comigo e com você. Quantas coisas Deus nos fez na tua vida, na minha vida, e a gente releva, a gente esquece. Então guarde no seu coração esse amor, esse cuidado de Deus com você. E é interessante porque ele começa logo dizendo para mim e para você uma promessa. Olha o que ele diz. Ele diz exatamente assim, você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. Então, quando eu vivo a graça, a bondade de Deus, ele diz que eu vou encontrar favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então, ele vai aumentar os nossos dias. Você veja no verso 2, ele diz assim, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e de paz. Olha que coisa fantástica. Gente, quando eu guardo os mandamentos, os princípios, os valores de Deus, meus dias serão aumentados. Eu guardo a bondade e ele ainda diz assim, uma vida de paz. Você está esperando o quê? Para seguir esses princípios maravilhosos de Deus. E ele ainda diz assim, um pouquinho mais na frente, no verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração. Olha novamente o coração aí. E não se apoie no seu próprio entendimento. É interessante, ele diz, olha, viva na sabedoria de Deus, mas não se apoie nos seus entendimentos humanos, porque o meu entendimento humano, sem a sabedoria de Deus, ele é corrompido, ele é mau. É aquela coisa da inteligência sem a sabedoria de Deus. Eu posso ser inteligente, mas usar ele lá para o mal. Mas quando eu tenho a sabedoria de Deus, a minha vida anda alinhada com a vontade de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vou estar sempre lembrando isso a você. Capítulo 1, verso 7. Marque lá na sua Bíblia esse capítulo e esse versículo, porque ele é a base, é o princípio para a minha vida e para a sua vida. E é interessante que ele diz assim, reconheça Deus em tudo na sua vida. Você tem reconhecido Deus em tudo na sua vida? O sábio, ele traz essa verdade para o meu coração. Reconheça Deus em tudo na sua vida. E se você for observar, do verso 9 até o verso 11, ele vai trazer algo interessante para a minha vida e para a sua. Ele diz assim, honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Primeiro, ele diz, olha, honre Deus em tudo. Isso é uma promessa de fartura e abundância. Celeiros cheios,
lagares cheios, transbordando. Então, meu irmão, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus em tudo. Aqui não só pense essa fidelidade de honrar a Deus, como eu estava falando, a sabedoria e a inteligência são duas coisas que não, elas se completam, mas são diferentes. A inteligência é algo que todos nós temos, mas a sabedoria é dádiva de Deus, é graça de Deus, e essa sabedoria entra no nosso ser e ela começa a ser como um princípio, um valor, porque eu temo ao Senhor, eu entendo que Deus é o soberano. Então, o processo que o sábio está tentando trazer aqui no capítulo 2 é exatamente isso. Olha, seja regado pela sabedoria, pela graça de Deus, pelo esse mover de Deus, porque Ele entra em nosso ser. E eu queria ler para você um texto que está lá em Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 19, para você entender essa questão, que diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, eu e você somos morada do Espírito Santo, querido, trazendo para essa condição nossa de hoje. Então, a sabedoria vem para aqueles que o Espírito Santo habita. Olha, João, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, o verso 7 a 11, ele diz assim, algo interessante para a gente pensar. Deixa eu ver aqui. 16, aliás. Que vai dizer assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. São palavras de Jesus Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. É interessante, por quê? Porque a intenção aqui de Jesus é trazer a verdade que ele já tinha deixado lá atrás, nesses sábios, no sábio de Salomão, para que a sabedoria nos livrasse do mal, do roubo, do adultério, do assassinato, da mentira, do engano. Você vai ver nesses últimos versículos, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. No verso 10, aí no verso 13 diz: dos que abandonam a vereda da retidão para andarem pelos caminhos da treva. Ele começa a partir do verso 13 a dizer: olha, a sabedoria vai livrar você do roubo, vai livrar você do adultério. Aqui ele vai falar da mulher que derruba, destrói a vida de um homem. Você vai ver a partir lá do verso de número 16, quando diz: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que ele lisonjeia com palavras. Você está entendendo? Então, há todo um princípio, a sabedoria que Deus derrama, que é o princípio dela é o que? O temor a Deus, vai nos livrar do roubo, do adultério, do assassinato, da mentira, do engano. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim e você, e ele traz verdade, ele nos livra do pecado, do juízo e da justiça. Mas o bom de tudo, nesse capítulo 2, é o final. Os versos 21 e 22 tem uma promessa e um alerta. O verso 21 diz: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Meu irmão, isso é uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas ele faz um alerta: e os infiéis, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Aqui ele fala dos sábios e dos tolos, dos que entenderam a sabedoria e do que querem viver no engano. Uma promessa para os dois, uma promessa de vida e de bênção, a outra uma promessa de morte e de maldição. Leia o capítulo 2, não esqueça. Deus te abençoe. Amém.